Eu tenho ficado alegre, grato a Deus, em ver o que Deus está fazendo entre as nações. Deus está operando lá no Tibete. Um terremoto foi mandado e uma ONG cristã foi ajudar na reconstrução, no salvamento de vítimas do terremoto. Pregaram o evangelho para um monge budista. O Tibete era um país praticamente totalmente budista. Esse monge se converteu, buscou o Senhor, foi discipulado, cresceu espiritualmente. Um ano depois, 62 outros monges budistas já tinham se convertido a Jesus também. E nesse período de um ano, mais de 200.000 pessoas aceitaram Jesus e tomaram a decisão pelo Senhor. Tudo isso são motivos assim maravilhosos que nos fazem sentir que estamos no fim dos tempos. Eu creio que notícias como essas nós vamos ver várias. Um avivamento no Irã, multidões se convertendo, desiludidas com o islamismo, estão se convertendo a Jesus no Irã. Era inacreditável até algum tempo atrás. Em outros países muçulmanos também. Deus permitiu que o comunismo tomasse mais da terça parte do mundo, mas dentro do comunismo o evangelho floresceu e hoje multidões seguem a Jesus em países que eram perseguidores do evangelho e alguns ainda são até hoje, países comunistas. Agora, dentro do islamismo, o islamismo está tomando muito da terra, talvez quase a quarta parte da população do mundo já seja islâmica, mas dentro do islamismo Deus está operando e multidões estão se convertendo. Outro núcleo de grande perseguição aos cristãos era Israel. Pois é, Israel está pressionado pelo mundo todo e lá dentro de Israel, por causa da perseguição, eles estão se vendo na necessidade de apertar laços de amizade com os cristãos do mundo todo. Agora eu vejo a notícia de um encontro em Jerusalém para buscar a reconciliação das 12 tribos de Israel. Quem está promovendo esse evento é a Commonwealth of Israel. É um grupo cristão que tem um projeto ambicioso de reunir as 12 tribos, ou seja, uma união de cristãos com judeus. Tudo isto é maravilhoso ver como Deus está operando em Israel para que os judeus que são duros de coração abram o seu coração para o Senhor. E um evangelista judeu chamado Sid Roth, dos Estados Unidos, tem feito campanhas em Israel e muitos judeus têm se convertido. De uma vez só, esses últimos dias, mais de 500 judeus tomaram a decisão pelo Senhor numa reunião só. Deus está agindo em Israel também. Agora vem uma notícia que sacode também. Nos Estados Unidos, um pastor muito conhecido é o Dr. Dobson. Ele é tido como um dos maiores psicólogos do mundo, psicólogo cristão. Ele é muito conhecido, faz programas de televisão. Ele tem livros maravilhosos na área de educação de crianças e relacionamento marido e mulher, Dr. Dobson. Pois é, ele disse que tem conhecimento de que o Donald Trump tomou a decisão pelo Senhor. Donald Trump é um bilionário maluco, candidato à presidência da República, que fez fortuna com jogos e cassinos. Pois é, ele testifica que o Donald Trump tomou a decisão pelo Senhor. No Brasil, há poucos dias foi batizado o Jair Bolsonaro, lá no Rio Jordão, em Israel. E Eduardo Cunha se diz cristão. Bom,
A gente vai duvidar, a gente vai desejar orar para que isso seja verdadeiro. Se alguém trouxer a notícia, presidente Dilma, ex-presidente, tomou a decisão, aceitou Jesus, se converteu. A gente pode duvidar por questões políticas, mas o nosso dever é torcer para que isso seja verdadeiro, para que isso verdadeiramente aconteça. Ninguém é eternamente mal. Ser humano, qualquer um, está passível de se converter. Você não deve ter medo de pregar para quem está de cara feia. Você não deve ter medo de pregar para ninguém. Um monge budista se converteu, um avivamento toma conta do Tibete. Pouco antes, o Nepal teve o mesmo despertamento. Hoje, 20% da população do Nepal é cristã. E assim por diante. Enquanto o mundo vai de mal a pior, o reino de Deus vai sendo estabelecido também no coração de muitos. Vários países do mundo, a Alemanha foi o primeiro, estão registrando crianças quando nascem com sexo indefinido. A Alemanha foi o primeiro, depois a Índia, a Austrália, a França e os Estados Unidos estão caminhando nessa direção. A criança nasce, os pais homossexuais registram a criança como de sexo indefinido. A criança vai escolher depois o sexo que ela quer ter. E muitas aberrações assim vão se multiplicar no mundo. Estava lendo um artigo, análise de psicólogos, por que mulheres gostam de ter relações sexuais com homossexuais. Elas dizem que os homossexuais são mais carinhosos, isso e aquilo. Bom, a perversão não tem limite. Sexo com animais está se multiplicando no mundo. A permissão para que pessoas pratiquem a bestialidade. Não há limite para a perversão. O mundo vai de mal a pior, mas o reino de Deus vai de bem a melhor. Então, enquanto o mundo se perde, não perca tempo acompanhando tudo isso. Procure você o lado de cá. Quem é de Deus se santifique. Quem é imundo se suje mais ainda. Mas quem é de Deus se consagre, se santifique. Meu irmão, desliga um pouco a televisão. Minha irmã, venha para a família de Deus para se alegrar com os que se alegram no Senhor, com tudo que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas, milagres, coisas sublimes, tremendas têm acontecido e vão continuar a acontecer no reino de Deus. Não perca você essas coisas maravilhosas que Deus está fazendo no seu reino, enquanto você fica pasmo com o que acontece no mundo. Deixa o mundo para lá, venha para cá para as alegrias que o reino de Deus vai trazer aqui e na eternidade também.